Olá pessoal, bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos começar aqui o nosso tema de redação da semana. Hoje vamos debater de forma ampla a questão da participação política do jovem. Então, é importante que você observe direitinho essa temática, porque ela pode, na verdade, servir para várias outras áreas que podem ser exploradas no Enem e em outros vestibulares, tá certo, gente? Eu vou começar essa aula mostrando a você um texto que fala sobre o que é participação política. Vamos acompanhar? A participação política envolve a possibilidade de influenciar de forma efetiva as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais. Calcada a partir da ação intencional para impactar na agenda pública, na participação legal do sistema representativo, a partir do voto, nas campanhas, nas eleições e na estrutura legislativa. A participação política ocorre também pela participação nas estruturas, atividades e no trabalho partidário, em grupos organizados ou em manifestações orientadas a exercer influência na pauta dos atores políticos e institucionais dos governos. Gente, é importante notar que todos nós somos seres políticos, né? E tudo que nós fazemos na sociedade é política. Muita gente confunde de diz eu não gosto de política, eu não quero saber de política, porque na verdade está dizendo eu não gosto dos políticos, não é? Então é preciso estabelecer a diferença que política e participação política é algo imprescindível na sociedade. E esse texto que a gente acabou de ver traz vários elementos que mostram como é que poderia ser essa participação política. Vamos voltar? Olha só. Diz aí que a participação política é a possibilidade de influenciar as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais. Não está dizendo que você tem que ser um político, né? Fala da participação legal no sistema representativo a partir do voto, ou seja, aquele indivíduo que se candidata a um cargo, né? Mas também a participação nas campanhas, nas eleições, na estrutura legislativa. Tá? A participação ocorre também pela participação nas estruturas, atividades e no trabalho partidário, que é justamente aquelas pessoas que se filiam a um partido. Hoje, na nossa aula, eu convidei um ex-aluno, hoje estudante de Direito, Caio Alves, que tem uma trajetória política bem interessante, e eu vou começar chamando o Caio para ele se apresentar para vocês. Vocês vão ver aí que é um jovem que abraçou a política e já tem um histórico bem significativo, apesar de pouca idade. Vamos escutar aí? Caio, te apresenta aí para a galera. Professor, minha história com a política ela é curta, mas ela é muito densa. Desde muito pequenininho, eu sempre fui a comícios, sempre fui a carreatas, e isso despertou muito meu interesse pela política. Quando eu fui crescendo, eu acabei tomando gosto pelo movimento estudantil. Fui presidente do Grêmio do Colégio Diocesano de Caruaru, fui candidato a presidente do Diretório Acadêmico de Direito da SES. Em 2015, participei do Parlamento Jovem Brasileiro, um dos 4 pernambucanos selecionados para representar Pernambuco em Brasília. Também fui conselheiro municipal de juventude aqui em Caruaru, debatendo políticas públicas para a juventude da cidade, e tudo isso antes de ter 16 anos. Quando eu completei 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar meu título de eleitor e me filiar a um partido político. Eu queria votar, por entender que eu não podia me furtar ao papel que a juventude tem de ser a vanguarda do progresso nacional. A gente sempre teve esse papel. Nos anos 50, a gente foi protagonista na campanha do Petróleo é Nosso. Nos anos da ditadura militar, lutamos contra a repressão. Nos anos 90, a juventude teve papel fundamental no impeachment de Collor. No impeachment de Dilma, a mesma coisa. Então a juventude sempre teve esse papel pujante na democracia e também nos tempos de repressão. Então eu entendo que hoje a gente não pode se furtar a esse papel, a gente não pode deixar de lado esse protagonismo. E a política ela é o grande instrumento de transformação social do nosso país, e a juventude precisa ser a vanguarda do nosso progresso nacional. Então, mesmo tendo só 20 anos de idade, eu já fiz muita coisa na política e espero fazer muito mais. Bom, você viu aí que o Caio tem requisitos, né, para falar aqui para a gente sobre participação política, sobre a questão do tema desta semana, que é a importância da leitura e a participação política, se andam de mãos dadas ou não. Bom, mas daqui a pouco o Caio volta para a gente, tá certo? Eu quero que você assista agora a uma reportagem do Fantástico. Uma pesquisa ouviu jovens por todo o Brasil para saber o que eles pensam do futuro.
Quais são as suas esperanças? Quais são as suas frustrações? E o resultado você vê agora. Eles nasceram e cresceram na era da internet, cercados de informação por todos os lados. A primeira geração de brasileiros conectados, os futuros líderes do país, foi às urnas hoje interessada em política e cheia de ideias. Que ideias são essas? Um emaranhado de decepções e esperanças. E foi tentando entender essa geração que eu conheci a Betina, o Eduardo e a Fernanda. Sim, eu tô mudando o mundo. Eu não vejo um futuro aqui pra mim. Eu passei a ver o horário político, agora eu escuto atentamente. Mas eles acreditam no voto, na força que eles têm como eleitores? Eles acreditam na força que eles têm de modificar as coisas. O jovem começou a se interessar mais por política nas redes sociais e isso despertou realmente um interesse muito ativo, né? Então hoje a gente tem um jovem bem diferente do que a gente tinha há uns 5 anos atrás. Eduardo, Betina e Fernanda fazem parte de uma geração que mudou o seu sentimento em relação à política. Esses jovens, até pouco tempo atrás considerados alienados, surpreenderam em uma pesquisa inédita que o Fantástico mostra com exclusividade, feita com brasileiros entre 18 e 34 anos. 70,24% dos jovens se dizem interessados em política. Só 2,35% não têm interesse no tema. E numa escala de preferência, a política aparece em terceiro lugar, na frente até do assunto esporte. O voto é um ato político, o voto é o nosso maior ato político. Betina é mais do que interessada. Aos 19 anos, ela é engajada. Tem certeza que pode mudar o Brasil e luta por isso. Participa de manifestações, distribui panfletos nas ruas e parques de Porto Alegre e garante, faria campanha até contra o próprio pai se ele fosse candidato por algum partido com ideias contrárias às dela. Quanto mais engajada politicamente ela foi ficando, mais conflitos isso foi gerando dentro de casa, né, Mauro? Por quê? Então, pela ideologia, ela é de esquerda e eu, digamos que seja mais conservador. Durante a entrevista, os dois bateram boca várias vezes. Olha, não é bem assim. Como não é bem assim? O sistema é o mesmo. Que sistema? Vivemos no mesmo sistema. E por que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas? Eu nunca falei que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas. O que a esquerda traz? Como é que a esquerda produz o bem que nós precisamos? Como é que a direita... E a direita, como é que ela faz isso? Gente, começou o terceiro round da briga que a gente não vai deixar vocês discutirem. E você, a sua maior preocupação é quando ela vai às manifestações, né? Ela ser agredida fisicamente, óbvio. Isso já aconteceu? Eu desmaiei, eu fui atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo a, sei lá, 1 palmo de mim. Ao mesmo tempo, assim, que eu me orgulho de ver que ela quer mudar o mundo, né? Como todo jovem, me assusta, sabe? Mas onde é que a Betina foi se engajar em política? Da onde que surgiu isso na cabeça dela, sabe? O que desencadeou o seu interesse pela política? Isso daí começa mais atrás, a partir das jornadas de junho de 2013. Foi a partir daí que eu comecei a olhar e, opa, tá acontecendo alguma coisa. E tava mesmo. 2013, para quem não se lembra, foi a primeira vez que essa geração foi em peso às ruas. A causa? O aumento nas tarifas de ônibus, 20 centavos. Mas não era só pelos 20 centavos. Eles estavam ali cumprindo o papel histórico do jovem, o de transformar. Nos anos 70, a luta era contra a ditadura militar. Nos anos 80, o grito pelas diretas já. Nos anos 90, os caras pintadas queriam o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello.
Antigamente só existia engajamento no mundo físico. Esse engajamento só acontecia se eu fosse para a rua. Não existia mundo virtual. Hoje, o jovem tem N formas de atuar na política. Então, hoje o jovem consegue se organizar em coletivos, consegue participar de projetos de forma muito independente. Tá aí a grande diferença da geração atual. Conectados, eles se encontram, se identificam e se organizam na internet. Foi assim, de maneira espontânea, que os jovens foram às ruas em 2013. O Eduardo estava lá. Você foi em manifestações? Fui em muitas, todas que tiveram. Militou politicamente? Com certeza. Facebook, Twitter, tudo que tinha para falar, eu falava o que eu pensava. Apesar de ter participado ativamente, ele engrossa outro número da pesquisa. Só 35,41% dos jovens entrevistados, menos da metade, diz ter orgulho do país. E a grande maioria está pessimista. 76,41% veem o momento do Brasil como negativo. E mais. 36% dos jovens se vê fora do Brasil em 10 anos. Isso é muito grande. Isso é muito grande. É quase 40% de uma geração que quer ir embora. Que quer ir embora. O Eduardo é um desses jovens que não tem orgulho de ser brasileiro e pensa em deixar o país. Mas nem sempre foi assim. Tudo começa quando a crise econômica chega na sua família. Exatamente, ela chegou na minha família e foi com bastante força. Meu pai perdeu as condições de pagar minha faculdade. O Eduardo tem 21 anos e até 2 anos atrás sonhava ser advogado, como o pai. Mas o sonho acabou virando uma desilusão com o país. E eu acabei ficando com muita raiva disso porque eu fiquei sem ver o meu futuro aqui no Brasil. Fiquei sem ter para onde ir. Eu me senti abandonado assim pelo país. E o que mais te dói? O que mais me dói, na realidade, é ver os meus amigos quando eles estão perto de terminar a faculdade e eu fiquei parado aqui. Hoje ele trabalha em uma loja de roupas. Cada centavo que ganha vai para a poupança, que tem destino certo: tentar uma nova vida no Canadá. O que tem o Canadá que não tem no Brasil que você admira tanto? Educação. A educação de lá é uma coisa linda de se ver. A mágoa de Eduardo por tudo de ruim que aconteceu na família tem só um alvo. Os políticos, com certeza. Na hora que eu acho que o país está mudando para pior, a minha vontade é, de sair do país, ou eu olho para o que está na minha volta e eu não tenho orgulho disso que eu estou vendo. Mas tem gente com mais esperança. A Fernanda, de 29 anos, todos eles vividos no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, tenta encontrar um político em quem possa confiar. Ela acreditou no país, abriu seu próprio negócio, esse albergue que recebe turistas do mundo inteiro. Segundo a pesquisa, o empreendedorismo é a marca dessa geração. 48,18% dos jovens brasileiros querem ser donos do próprio negócio. Quando a Fernanda decidiu dizer adeus à carteira assinada, a patrão e ter o seu próprio negócio, o Brasil nem falava ainda em crise econômica e política, né? Era Copa do Mundo, a gente estava pensando em Olimpíadas, estava pensando num grande momento que o Brasil ia passar pela frente. A crise econômica veio forte. Afetou a vida da Fernanda e do marido dela, taxista. O casal perdeu 40% do rendimento familiar. Eles não estão sozinhos. 73,77% dos jovens se dizem prejudicados pela crise econômica. Quando pensam no futuro, 83,53% querem ter estabilidade financeira. Mas como Fernanda, sabem que isso depende também da estabilidade política e econômica do país. A minha expectativa é realmente que a gente veja uma saída, né, da crise e na segurança, com certeza, que meu negócio é movido à segurança. Se não tem segurança, a pessoa não tem confiança de subir a uma comunidade. E aí você tem esperança no seu voto? O seu voto passa a ter mais valor? Com certeza.
falo com a minha mãe, com a minha irmã, a gente tenta chegar num candidato comum para o nosso voto ter mais força. 82,41% acreditam que para mudar é preciso votar de forma mais consciente. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Então, Renata, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu sempre acredito naquela luzinha no final do túnel, né? Então, eu espero realmente que o Brasil melhore. Eu tenho liberdade para mudar aquilo que está acontecendo. Eu tenho orgulho da Betina. E a Betina é brasileira. Se me perguntarem, ok, sou brasileiro, mas eu nunca vou ter vergonha de dizer isso, porém, não vou sentir orgulho também. Eu vou esperar as coisas melhorarem, 5, 10, sabe lá quantos anos, e talvez um dia voltar. Essa balança, né, essa combinação de insatisfação, descrença, com a vontade, o interesse de participar e a importância que a política tem na vida, isso ainda não está resolvido, essa equação ainda não está resolvida para o jovem. A Betina, o Eduardo e a Fernanda foram às urnas hoje. Uma geração interessada e cheia de ideias. Uma geração que, ainda bem, sonha em construir um novo Brasil. Esses jovens vão ser os nossos futuros políticos. Essa é a grande dúvida. Será que eles serão capazes de modificar o sistema ou o sistema vai tragar eles e eles vão ser incorporados a um sistema vigente? Essa é uma outra pergunta que não cala. Ponto de interrogação. Esse é um outro grande ponto de interrogação. A gente é capaz de mudar o sistema ou o sistema muda a gente? Bom, como você viu aí, né? Uma pergunta interessante, né? É possível mudar o sistema ou é o sistema que muda a gente, né? Parece que a história recente do país tem mostrado que é muito difícil mudar o sistema, né? E toda vez que a gente acredita num salvador, a gente percebe que ele acaba se locupletando com as benesses do sistema. Bom, existe um outro texto aqui para a gente comentar com você. Acompanha comigo. A inclusão da juventude nos debates políticos é um dos desafios da democracia em todo o mundo. No Brasil, essa questão ganhou contornos especiais com as manifestações de junho de 2013, quando milhares de pessoas, na maioria jovens, foram às ruas numa explosão social que há muito não se via. Nesse contexto, são fundamentais os debates levantados pelo Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, e que em 2015 teve como tema escolhido pelas Organizações das Nações Unidas a participação cidadã da juventude. A ampliação da presença do jovem na esfera pública encontra desafios nas duas pontas do processo. Se por um lado é necessário modificar a estrutura das instituições para que elas se tornem mais abertas para ouvir as demandas dos jovens, por outro é igualmente fundamental fazer a juventude se interessar por política e criar uma cultura de participação. E é aí onde está o X da questão. O que fazer para que a juventude se interesse por política e crie uma cultura de participação? Será que a leitura seria um passo importante? Não é? A gente está questionando esta semana isso, a relação entre leitura e participação política. Então, os jovens têm lido mais, né? Os jovens têm lido mais, mas por que eles não se interessam por política? Então, eu vou chamar o Caio Alves agora e ele vai tentar estabelecer uma relação aí, não é? Ele vai conversar com você, ele que é jovem e é jovem engajado politicamente, você já conheceu aí o histórico do Caio. Agora, Caio, diz pra gente aí, essa relação de leitura com participação. Você, eu sei, é um jovem que sempre leu muito, mas leitura e participação política andam de mãos dadas? Como é que você vê essa questão, meu querido? Professor, eu acho que nem sempre. A gente consegue encontrar pessoas que leem muito, que gostam muito de se informar e que ao mesmo tempo não gostam de política, não se interessam pela política. E por outro lado, a gente também consegue encontrar pessoas que não são tão letradas, não têm tanto conhecimento, tanta leitura, mas que se interessam por política e sabem da importância de se organizar politicamente. Então, a gente lembra muito de Aristóteles, né, de que o homem é um animal político por natureza. Então, muitas vezes, pessoas não sabem que estão fazendo política, mas na verdade estão. Posso dar um exemplo nesse sentido, que são os líderes comunitários. Muitas vezes, os bairros carentes constituem associações de bairro para lutar pelos interesses ali daquela localidade,
E os líderes, por várias vezes, não têm tanta formação política, não é? E mesmo assim entendem a necessidade de se organizar politicamente, não é, para conquistar direitos ali para o bairro que mora. Agora, claro, para a gente se formar politicamente, ideologicamente, para a gente ter uma formação política muito mais sólida, eu diria, a gente precisa sim estudar bastante, e esse estudo passa pela leitura, né, passa pela dedicação a livros, a artigos, né, a revistas, a tudo que a gente tem de informação. E claro que a leitura pode ser sim um grande instrumento, uma grande aliada, né, no despertar pelo interesse da política. A gente sabe que o Brasil, que é um país que os habitantes leem em média 5 livros por ano, que é um dado muito baixo, os jovens são a faixa etária que mais lê, isso são dados do ano passado. E em contrapartida, o TSE nos mostra que a faixa entre 16 e 18 anos de eleitores caiu entre 2014 e 2018. Ou seja, embora os jovens leiam mais, eles têm se interessado menos por política. E esse desinteresse vem muito da falta de representação política que eles têm, não é? Da confusão do sistema político, que é muito difícil de entender para quem não está habituado. E isso, claro, gera um desinteresse muito forte. Agora, o preço que a gente paga por não se interessar por política, por não gostar de política, é ser governado por quem gosta. E aí a gente acaba elegendo pessoas que não nos representam, né? E a gente fica sem saber até como cobrar desses políticos. Às vezes também tem o caso de jovens que gostam de política, que se interessam por política, mas não sabem bem por onde começar, não sabem o que fazer, não sabem do que participar. Então existe muito essa situação, mas a gente precisa debater, discutir política, se interessar por política para ter uma qualidade melhor na representação. E claro, a leitura pode ser uma grande aliada nessa luta pela construção de uma identidade política do cidadão. Professor, eu espero ter ajudado um pouco sua aula. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Bom, galera, vocês viram aí o depoimento do Caio. Caio, milhões de obrigados a você pela participação brilhante aqui na nossa aula. A gente vai continuar olhando para outro texto que está lá no caderno da galera para refletir sobre a questão da leitura e participação política, o que é que faz com que o jovem não se interesse por política, né? Você mostrou aí uma certa incoerência que existe, como é que o jovem é quem mais lê, mas os números, né, desses jovens aí de 16 a 18 anos que querem participar da política, esses números têm caído. Por que é que não existe essa relação meio lógica e tal? Vamos dar uma olhada nesse outro texto, acompanha comigo. Parece ser recorrente que uma geração mais velha manifeste desconfiança em relação às posturas e valores da geração mais jovem. Este é um dos pontos frágeis das chamadas relações intergeracionais. No processo educativo, esse dilema tende a se acirrar, pois temos uma geração com princípios consolidados, educadores, familiares, construídos no momento anterior, com a tarefa de educar uma geração com valores ainda em formação. Os conflitos são naturais, mas não deveriam resultar em juízos de valor superficiais nem em preconceito. É comum ouvir opiniões que condenam o sistema político democrático, e isso pode resultar no afastamento das pessoas dos debates e reflexões sobre as questões que dizem respeito à vida em comum. Isso não deve ser interpretado como desinteresse dos jovens pelos temas da democracia e da política. Os jovens vivenciam e discutem essas questões a partir de referenciais nem sempre compreensíveis pelas pessoas e instituições que se ocupam da tarefa de educá-los. Bom, esse texto já lança um outro olhar, não é? Há um choque natural entre gerações e uma geração mais velha tende a dizer que a geração mais nova não quer participar politicamente, não é? A minha geração é aquela que foi às ruas e ficou conhecida como a dos caras pintadas, não é? Diante de escândalos do governo Fernando Collor de Mello, né? Então, num certo dia, o Collor fez um pronunciamento pedindo que as pessoas fossem defender o governo dele, né? E fossem ali vestidas de verde e amarelo às ruas, né? E os jovens foram às ruas vestidos de preto e foram pedir o impeachment do Collor, e o Collor acabou caindo, né? A geração anterior foi às ruas lutar contra a ditadura militar, por exemplo. E essa geração de vocês, né, teve um momento muito significativo, que foi em 2013,
quando disseram que o gigante tinha acordado, que não era por causa dos 20 centavos da passagem de ônibus, né? E essa geração, principalmente jovens, essa geração foi às ruas reivindicar, saculejar o governo então na época, e foi um momento muito, muito marcante, né? Mas o que a gente tem visto aí é que muitas vezes o jovem acorda naquele momento, mas depois começa a se afastar. É bom lembrar o seguinte, que quando a gente fala aqui de participação do jovem, né, na política, eu particularmente falo dessa participação independentemente do viés político do jovem, né? O que a gente acha de fato importante é que haja esse interesse por política, qualquer que seja, e que, claro, é muito bom quando esse interesse por política tem algum embasamento teórico, né? Independentemente do seu viés ideológico, independentemente do seu ponto de vista, se você é de direita, se você é de esquerda, se é possível estabelecer isso no Brasil, né? Se você é mais moderado, independentemente disso, mas que você saiba o que você está defendendo, né? Que não seja apenas aquele jovem que defende políticos como quem defende time de futebol, porque paixão por time de futebol não se explica, tá certo? É paixão e pronto. Então é mais ou menos por aí. E que você entenda que ser político, que participar da política não significa necessariamente participar de um partido político, né? Ou ser seguidor de um partido político, tá? Não é isso. Claro que você pode ter essa participação maior, esse engajamento maior, a partir do momento que você se filia a um partido, a partir do momento que você coloca seu nome à disposição para disputar eleições, né? Mas estamos falando também de outras formas de participação política dentro da sua escola. É possível fazer política dentro da sua escola, e quando eu digo fazer política, eu não estou dizendo levantar bandeiras políticas de partido X ou partido Y, de político A ou político B, tá bom? Vamos para mais um texto. Olha lá, pesquisa Datafolha feita durante o mês de maio no Brasil aponta que 43% da população adulta desejaria deixar o país se tivesse essa possibilidade. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual é de 62%, o equivalente a 19 milhões de pessoas, ou a população inteira de Minas Gerais. A pesquisa foi publicada na edição deste domingo da Folha de São Paulo. No recorte de renda e escolaridade, a maioria também quer deixar o Brasil. No caso dos que têm ensino superior, esse contingente é de 56%. Nas classes A e B, 51% desejam partir. No começo de junho, outro levantamento feito pelo Datafolha corroborou a falta de perspectiva dos brasileiros em relação ao futuro do país. Para 32% dos brasileiros, a economia vai piorar, e para 46% o desemprego vai aumentar. E a gente tem uma charge aí, né? Eu odeio política, e ali em cima, anencefalia generalizada, né? Bom, a charge mostra que, de fato, quem diz que odeia política não está abrindo mão de sua participação. É claro que tem quem participe politicamente pelas redes sociais. É uma forma de participar. Eu sei que algumas pessoas ironizam, né, dizendo que é militante de sofá ou coisa desse tipo, mas é uma forma que você tem hoje de fazer sua voz ser ouvida. Quando, de repente, você vai para um protesto, né, e se queixar de alguma coisa do governo, você está fazendo política, obviamente, no seu dia a dia, né? Nós precisamos ser políticos nas relações com as pessoas. Então, essa participação precisa ser vista com bons olhos, né? O jovem, particularmente, não deve odiar a política, nem o adulto, né? E, claro, estamos aqui com um olhar de qual é a relação que existe entre a leitura e a participação política, né? O Caio expressou lá a opinião dele sobre essa questão, e é esse o foco que você deve ter no seu texto, tá? A gente vai ver aqui o trailer do filme Eleições. Acompanha comigo. Salve, mundão! Tá tranquilo? Eu sou a Lívia. E eu sou a Laura. E a gente vai estar gravando pra vocês o negócio do Grêmio Estudantil. 2018, ano de... Eleições. Isso, eleições. O que tem pra gente escolher esse ano que vai ter, né, uma votação também? Grêmio? São 4 chapas. A chapa rosa, a nossa, a ID e a chapa paz. A chapa é o corpo que vai gerenciar esse Grêmio durante um ano. Será que a diretora vai deixar a gente fazer isso? Vocês querem afrontar ou vocês não querem afrontar? Vamos afrontar, entendeu? A gente
vai representar um todo, entendeu? É todo mundo trabalhar junto pra obter o melhor pra escola. É esse o ideal. A gente não quer grupo, a gente quer escola. Se a nossa chapa de identidade, a gente vai causar essa união de volta. A gente quer promover alguma coisa que ensine a gente a respeitar mais o próximo. Mas isso não é uma proposta de respeito. Todo mundo quer igualdade. Senão todo mundo aqui ia dar essa proposta. Respeito não é uma proposta, é uma base pra começar essa proposta. Falou? Pra mim você é a número 1. E o número a gente pegou o 32. Porque foi em 1982 que quando as mulheres ganharam o direito de voto aqui no Brasil. E a gente vai fazer os cartazes todos em azul pra quebrar esse bagulho. Eu sei que é diferente que nós somos adolescentes e não políticos de verdade. Não, política é política, não importa a idade. Vai, Posso continua. terminar de falar? Continua. Não me interrompa, obrigada. Continua. O que é importante vocês notarem aqui são as ideias e se isso representa vocês. Eu acho que todos eles apresentaram boas propostas. Eu vou votar nulo, porque eu acho que ninguém me representa naquela porra ali. Então, obrigada e até a próxima. Paparazzi tá de olho em nós. Você sabe quem você vai votar? Segundo quem? Sério? Sobre as outras chapas, mano, nenhuma me preocupa. Será que a nossa chapa vai ser campeão? Eu boto fé. Bom, esse filme aí é bem interessante para a gente entender o processo aí da escolha do Grêmio de uma escola pública, né? E ao longo do filme, claro, vão aparecendo várias questões relacionadas à política brasileira e à participação do jovem na política, tá? Então, a importância da política e tal, é bem interessante esse filme aí, tá certo? A proposta dessa semana é essa que você vê na tela agora. Falta de leitura e desinteresse por política andam de mãos dadas, não é? Bom, essa foi a pergunta que eu fiz para o Caio, ele se posicionou e agora eu quero que você faça uma reflexão, né? O que é que faz com que a gente goste de política, com que a gente queira participar da política, né? É necessariamente a leitura? A falta da leitura atrapalha na participação política, né? O que é que a gente vê? Eu vejo muito alguns grupos políticos, né, para reclamar de outro, para se queixar de outro, dizendo vai estudar história, vai ler e coisas desse tipo, tá certo? Então o que é que acontece? É assumir que a participação política tem que ser associada à leitura, tá certo? E que tipo de leitura, não é? Por quê? Porque numa sociedade democrática a gente precisa entender que 2, 3, 4 lados, quanto mais lados, melhor, né? O grande problema talvez hoje do Brasil seja essa polarização. Se você não é isso, você é aquilo. Como se não houvesse um meio termo, como se alguém não pudesse transitar nesses dois lados, né? E aí o debate fica, a meu ver, extremamente superficial. Se você aprova isso, é porque você é contra aquilo. E as coisas não funcionam assim necessariamente. Então, essa briga também, esse ódio que tem sido destilado de ambos os lados dessa polarização, muitas vezes assustam o jovem, assustam aquela pessoa que gostaria de participar mais, de expor seu ponto de vista, né? Mas que quer expor seu ponto de vista de forma civilizada, sem dizer que o outro é um imbecil, sem dizer que o outro é um alienado, sem dizer que o outro é um ladrão, um corrupto, né? Então, que quer discutir política, que quer melhorar a vida do seu bairro, da sua rua, né? Da sua cidade, né? E por que não do país. Tá? Então, lembre-se apenas desse detalhe. Como a gente faz um recorte temático para a redação, o recorte temático hoje é a questão da leitura. Então, não esquece de tratar dessa questão aí, tá certo, gente? A falta de leitura e o desinteresse por política andam de mãos dadas ou não? É isso que eu espero que você responda no texto dessa semana, beleza? Lembrando que a gente comenta um pouco mais desse assunto na segunda-feira à noite pelo Google Meet. Eu espero vocês, tá? Valeu, galera. Grande abraço para todo mundo. Tchau.